Você imaginou que depois de um despertar, tudo ficaria claro, que a vida ganharia um propósito limpo, que as dúvidas diminuiriam, que uma paz estável apareceria como se fosse um novo padrão interno. Mas, para muita gente, o que vem primeiro não é uma aurora, é um silêncio. Um silêncio pesado, denso, difícil de explicar. E, de repente, algo que antes te movia simplesmente começa a falhar. Você acorda e percebe que a força antiga não está ali. Olha para o que antes te empolgava e sente quase nada. Não é drama, não é colapso evidente. É uma espécie de distância entre você e a própria vida. O mundo externo continua funcionando. Pessoas cheias de metas, energia, pressa, planos. E você, por dentro, parece suspenso. Não exatamente triste, não exatamente bem. Como se estivesse fora de um ritmo que antes você conseguia acompanhar, mesmo cansado. O que quase ninguém te conta é que, em leituras mais profundas da psicologia, esse tipo de fase pode aparecer justamente quando a consciência começa a se reorganizar. Não como magia, não como sinal, mas como um processo humano. Quando certas estruturas internas perdem força, a energia que alimentava o antigo modo de viver recua. Jung falava da persona como uma máscara funcional, o jeito que aprendemos a ser aceitos, a caber, a performar o papel certo para o mundo. Ela pode ser útil por anos e, ao mesmo tempo, pode se tornar estreita demais quando você cresce por dentro. Quando essa máscara começa a rachar, não cai só o personagem social. Caem também as motivações que dependiam dele. Por isso, a falta de ânimo às vezes não é preguiça, é uma quebra de lógica interna. Aquilo que te impulsionava era sustentado por expectativa, validação, comparação, pressa, medo de ficar para trás, necessidade de provar valor. E quando esse motor enfraquece, você sente como se uma parte de você tivesse morrido. Não no sentido literal, mas no sentido psicológico. Uma identidade antiga perde o comando. E isso dói, porque o ego tenta reagir. Ele quer recuperar o ritmo, quer voltar ao normal, quer refazer planos que já não vibram, quer ressuscitar entusiasmos que antes vinham automaticamente. Só que nada responde. Você tenta se empurrar e o corpo pesa. Você tenta se animar e a mente fica opaca. Você tenta se convencer e tudo soa artificial. Se essa conversa já está traduzindo algo que você vinha sentindo sem conseguir nomear, se inscreve no canal e deixa o like. É um gesto simples, mas direto. Você diz para si mesmo que quer atravessar essa fase com mais lucidez, sem se enganar e sem se apressar. O ponto delicado aqui é entender a diferença entre perder a motivação e perder a motivação antiga. A primeira soa como falha pessoal. A segunda soa como transição. Porque quando a persona perde força, muitas metas deixam de ter combustível. Não porque elas eram erradas, mas porque pertenciam a uma versão sua que estava tentando manter o mundo em pé a qualquer custo. E no lugar desse combustível antigo, aparece um vazio. Esse vazio não é necessariamente ausência de vida. Muitas vezes é ausência de mentira. A alma, ou, se você preferir um termo mais psicológico, o seu núcleo mais profundo, começa a recusar o que não é verdadeiro. E isso pode se manifestar como um inverno interno. Pouca cor, pouca excitação, pouca recompensa emocional. Só um silêncio insistente pedindo honestidade. É aí que muita gente se assusta e tenta correr. Volta para hábitos antigos. Entra em distrações. Busca ruído, preenche agenda, consome mais, trabalha mais, se ocupa mais, como se movimento fosse prova de que está tudo bem. Mas quanto mais tenta, mais sente que está se afastando de algo interno que pede tempo. E talvez a pergunta mais honesta nesse ponto não seja como eu volto a ser motivado. Talvez seja o que exatamente dentro de mim
deixou de fazer sentido. E eu ainda estou tentando sustentar por costume? Quando esse vazio se instala, ele costuma vir acompanhado de culpa, porque de fora nada parece justificar essa pausa interna. Você ainda tem responsabilidades, ainda tem capacidades, ainda poderia seguir em frente. E é justamente esse poderia que pesa. A mente insiste: você não está quebrado, então por que não consegue se mover como antes? Esse conflito cria uma sensação estranha de inadequação, como se você estivesse falhando em algo que ninguém mais percebe. E quanto mais você tenta explicar isso para si mesmo, menos as palavras ajudam. Não é tristeza comum, não é desânimo passageiro. É outra coisa, um tipo de silêncio que não se resolve com descanso nem com esforço. Na psicologia analítica, há uma leitura possível para esse estado. Carl Jung observava que quando a energia psíquica começa a se retirar das estruturas antigas do ego, a vida perde o impulso automático. O ego sempre funcionou como um centro organizador. Ele define metas, cria motivos, estabelece recompensas. Mas quando esse centro começa a perder força, nada parece ter tração suficiente para mover você. Isso não significa que você perdeu a capacidade de viver. Significa que o modo antigo de viver perdeu o comando. E o ego não aceita isso com facilidade. Ele reage tentando restaurar o controle. Cria urgências artificiais, gera cobranças internas, sussurra que você está ficando para trás, que precisa reagir, que precisa fazer algo, qualquer coisa, para provar que ainda está no jogo. Só que essa reação costuma piorar o desgaste, porque força você a agir a partir de uma identidade que já não se sustenta. É por isso que muitas pessoas descrevem essa fase como um cansaço existencial. Não é o mundo que está pesado. É o esforço constante de tentar ser alguém que já não faz sentido internamente. O corpo sente isso primeiro. Ele pesa, trava, perde resposta. A mente vem depois, tentando explicar, justificar, diagnosticar. E aqui surge um erro comum: interpretar esse estado como regressão, como se você tivesse perdido algo que deveria recuperar. Mas Jung via essa perda de outra forma. Para ele, quando a motivação antiga desaparece, não é porque a vida ficou menor. É porque ela está sendo reorganizada em outro nível. Antes que algo novo se forme, algo antigo precisa se dissolver. E dissoluções não são elegantes. Elas não vêm com clareza, nem com garantias. Vêm com confusão, ambiguidade e uma sensação incômoda de estar no meio do caminho. Você não é mais quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. Esse intervalo é desconcertante porque desmonta a lógica do desempenho. Tudo aquilo que antes te empurrava, metas, expectativas, reconhecimento, comparação, perde força. E sem esses estímulos, o ego se sente ameaçado. Ele interpreta a pausa como perigo, mas do ponto de vista mais profundo, a pausa é preparação. O problema é que ninguém ensina a atravessar períodos em que a vida não responde imediatamente. Somos treinados para acelerar, corrigir, otimizar, não para sustentar silêncio, não para habitar o não saber. Não para respeitar fases em que a energia precisa se recolher antes de voltar a se mover. E é exatamente por isso que tanta gente tenta fugir desse estado. Porque ficar aqui exige algo raro: tolerância à incerteza. Essa tolerância à incerteza não surge de uma decisão consciente. Ela costuma aparecer quando todas as tentativas de controle começam a falhar. Você tenta se forçar, tenta se distrair, tenta se convencer e percebe que nada disso resolve. É aí que algo começa a mudar, não por escolha, mas por esgotamento. Nesse ponto, a mente entra em um território desconfortável. Ela quer respostas claras. Isso é um problema ou uma fase? Estou piorando ou amadurecendo?
Mas esse processo não se deixa capturar por rótulos simples. Ele não cabe bem nas categorias usuais de sucesso ou fracasso. É um estado intermediário em que o antigo modo de existir se desfaz, mas o novo ainda não se apresentou. Muitas pessoas descrevem essa fase como apatia. Mas apatia pressupõe ausência de sensibilidade. O que acontece aqui é o oposto. A sensibilidade aumenta. Você percebe o quanto certas conversas soam vazias, o quanto certas rotinas parecem mecânicas, o quanto certas metas já não ressoam. Não porque você se tornou melhor ou pior, mas porque algo em você deixou de se identificar automaticamente com tudo isso. Esse distanciamento costuma gerar isolamento interno. Você continua presente, convivendo, participando, mas sente que há uma camada invisível entre você e o mundo. As interações seguem acontecendo, mas algo dentro observa em silêncio. E quanto mais você tenta diminuir essa distância à força, mais evidente ela fica. É aqui que muitos começam a se julgar com dureza. Pensam que ficaram frios, ingratos, desconectados, mas essa leitura costuma ser injusta. O que está acontecendo não é um empobrecimento emocional, e sim uma retirada de energia de estruturas que já cumpriram sua função. A vida psíquica está redistribuindo forças. Jung via esse momento como parte necessária do amadurecimento. Quando o ego deixa de ser o centro absoluto, a experiência perde o brilho imediato, mas ganha profundidade. O problema é que profundidade não oferece recompensa rápida. Ela exige tempo, silêncio e uma certa disposição para ficar sem respostas prontas. Se você reconhece algo disso na sua própria experiência, essa sensação de estar entre dois estados, sem conseguir voltar ao antigo, nem avançar para algo claramente novo, vale compartilhar nos comentários como isso aparece no seu dia a dia. Às vezes, nomear o que está acontecendo já alivia a sensação de estar atravessando isso sozinho. Porque esse intervalo, por mais desconfortável que seja, não é um erro de percurso. É o próprio caminho se reorganizando por dentro. Quando você permanece tempo suficiente nesse intervalo, algo começa a se revelar de forma muito sutil. Não é uma resposta clara, não é uma nova identidade pronta. É mais uma mudança de relação com a própria experiência. Você percebe que não precisa mais reagir a tudo. Que nem toda sensação precisa ser corrigida, que nem todo vazio precisa ser preenchido imediatamente. O silêncio continua ali, mas já não parece tão ameaçador quanto antes. Ele deixa de ser um inimigo e começa a funcionar como um espaço. Nesse espaço, a mente desacelera um pouco, não porque você aprendeu a controlar pensamentos, mas porque a urgência perde força. A necessidade de se definir o tempo todo começa a cansar. E, curiosamente, esse cansaço vira um aliado. Ele impede que você volte automaticamente para velhas formas de funcionar. É comum, nesse ponto, surgir uma estranha sensação de neutralidade. As emoções não desaparecem, mas ficam menos extremas. Nem euforia, nem desespero. Algo mais plano. E muita gente interpreta isso como perda de vitalidade. Mas em muitos casos, é apenas o fim da montanha-russa emocional que o ego costumava criar para se sentir vivo. A antiga motivação era barulhenta. Vinha acompanhada de ansiedade, comparação, expectativa. Ela empurrava. A nova forma de energia, quando começa a surgir, não empurra, ela convida. E esse convite é tão discreto que, se você estiver esperando algo grandioso, pode nem perceber. Às vezes, aparece como vontade de simplificar, de reduzir excessos, de dizer não a coisas que antes você aceitava por obrigação. Às vezes, é só um impulso leve de cuidar melhor do próprio tempo, do próprio corpo,
do próprio espaço. Nada que pareça revolucionário, nada que dê status, mas algo que soa verdadeiro. Esse é um ponto importante. A energia que começa a voltar não vem para te fazer render mais. Ela vem para te alinhar melhor. E alinhamento não gera espetáculo, gera coerência. Pequena, silenciosa, mas consistente. Muita gente se confunde aqui porque espera que a motivação retorne no mesmo formato de antes, com força, entusiasmo, clareza de objetivos. Quando isso não acontece, conclui que ainda está quebrada. Mas o erro está na comparação. O que está nascendo não é uma versão melhorada do antigo impulso. É outra coisa. E essa outra coisa só se sustenta se você não tentar acelerá-la. Quanto mais você respeita esse ritmo mais lento, mais percebe que algo interno começa a se organizar sem esforço. Decisões simples ficam mais claras. Algumas escolhas deixam de gerar conflito, outras perdem completamente o sentido, sem drama. Não é que a vida fique fácil, é que ela deixa de ser empurrada o tempo todo. E isso muda tudo. Essa mudança costuma passar despercebida no início, porque não vem acompanhada de entusiasmo. Ela se manifesta mais como uma sensação de isso não força mais. Você começa a notar que certas decisões não exigem tanto debate interno. Não porque você tenha certeza absoluta, mas porque o conflito diminui. O ego sempre operou por tensão. Ele precisava de pressão para se sentir vivo. A nova forma de orientação não funciona assim. Ela não exige, ela indica. E essa indicação aparece primeiro como um alívio discreto quando você se afasta do que não é verdadeiro, e como uma leve expansão quando se aproxima do que faz sentido, mesmo que ainda não saiba explicar por quê. Nesse estágio, muita gente tenta acelerar de novo. Acha que agora precisa transformar essa quietude em projeto, meta, plano, mas essa pressa costuma quebrar algo delicado que está se formando. O que está surgindo aqui não é uma nova performance. É uma relação diferente com a própria vida psíquica. É também nesse ponto que surge uma solidão específica. Não a solidão de abandono, mas a solidão de não conseguir mais se misturar como antes. Certas conversas cansam rápido, certos ambientes drenam, não porque você se tornou melhor ou mais consciente, mas porque sua sensibilidade mudou de lugar. O que antes passava despercebido agora pesa. Isso pode gerar estranhamento. Você começa a se perguntar se está ficando distante demais, se está se isolando, se está complicando algo que antes era simples. Mas muitas vezes o que mudou não foi sua capacidade de se conectar. Foi o tipo de conexão que você tolera. Se você sente que, depois de perder a motivação antiga, também passou a se sentir mais seletivo com pessoas, ambientes ou conversas, vale compartilhar isso nos comentários. Nomear esse tipo de mudança costuma aliviar a sensação de estar estranho demais para o mundo, porque esse afinamento não é um defeito, é um efeito colateral de quando a vida deixa de ser vivida apenas para funcionar e começa a ser vivida para fazer sentido. E é justamente essa mudança silenciosa que prepara o terreno para o próximo movimento interno. Quando esse terreno começa a se firmar, algo importante acontece. Você deixa de confundir movimento com avanço. Antes, qualquer sensação de parada parecia fracasso. Agora, a pausa ganha outro significado. Ela deixa de ser inimiga e passa a ser uma forma de escuta. Você percebe que não precisa mais ocupar todos os espaços, não precisa responder a tudo, não precisa se explicar o tempo inteiro. Há uma economia interna acontecendo. A energia que antes se espalhava em 1000 direções começa a se concentrar. E essa concentração não vem como foco obsessivo, mas como presença. É nesse ponto que muitos se surpreendem, porque a vida externa pode continuar simples, até comum, mas a experiência interna ganha densidade. Pequenos gestos começam a ter mais peso, pequenas escolhas passam a importar mais do que grandes declarações.
Não porque você ficou mais exigente, mas porque ficou mais honesto. A antiga motivação te empurrava para fora. Ela precisava de movimento visível para existir. A nova forma de orientação não tem pressa de aparecer. Ela se sustenta mesmo quando ninguém está olhando. E isso muda profundamente a relação com reconhecimento, sucesso e expectativa. Você começa a notar que não sente tanta necessidade de provar que está bem, nem de convencer os outros de que está no caminho certo. Há uma confiança discreta se formando, não baseada em certezas, mas em coerência. Você pode não saber exatamente para onde vai, mas sabe quando algo não é mais para você. Esse tipo de clareza não faz barulho, ela não se impõe, ela apenas permanece. E justamente por isso é fácil ignorá-la se você ainda estiver esperando algo grandioso acontecer. Muita gente passa por essa fase e acha que nada mudou, porque não há euforia nem conquistas imediatas. Mas, internamente, algo fundamental já se deslocou. O centro da vida não está mais na necessidade de se afirmar, está na capacidade de se sustentar por dentro. E quando isso acontece, a pergunta deixa de ser como recuperar a motivação e começa a se transformar em algo mais simples e mais profundo. O que agora faz sentido cuidar? Esse cuidado não surge como obrigação, ele surge como consequência. E é a partir dele que o próximo movimento começa a se desenhar, sem pressa, sem anúncio, mas com uma solidez que antes não existia. Esse é o ponto em que muita gente percebe, quase com surpresa, que não está mais tentando voltar a ser como antes. A antiga urgência perde espaço, não porque você desistiu da vida, mas porque algo em você entende que repetir o passado não é avanço. A motivação que começa a se formar agora é diferente. Ela não nasce do medo de ficar para trás, não vem da comparação, não depende de aplauso. Ela surge como um sim calmo, um impulso pequeno, mas coerente. Fazer algo simples porque faz sentido. Dar um passo curto porque ele é verdadeiro. Cuidar do que está perto antes de pensar em grandes movimentos. Essa motivação não consome, ela sustenta. Você começa a agir menos, mas com mais integridade. Começa a escolher com mais cuidado. E, curiosamente, isso devolve energia. Não aquela energia ansiosa de antes, mas uma energia mais estável, que não exige prova constante de valor. O ego continua existindo. Ele ainda organiza, planeja, executa, mas já não ocupa o centro. Ele aprende a servir, em vez de comandar. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma corrida para se tornar uma conversa contínua com o que está vivo dentro de você. Nada disso acontece de forma espetacular. Não há viradas cinematográficas. Há ajustes silenciosos, pequenas recusas, pequenos alinhamentos, pequenas escolhas que, somadas, mudam completamente a forma como você se sustenta no mundo. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido. Você não perdeu a motivação. Você perdeu apenas a motivação antiga. Aquela que te empurrava, mas também te esgotava. O que está nascendo agora é mais lento, mais discreto e muito mais verdadeiro. Se esse tipo de conteúdo te acompanha e te ajuda a atravessar esse momento com mais clareza, se inscrever no canal e deixar o like é uma forma direta de manter esse espaço existindo. Aqui, a ideia não é acelerar processos, mas compreender o que está acontecendo enquanto eles acontecem. Algumas fases não pedem resposta, pedem presença. E às vezes isso já é o suficiente para que a vida volte a se mover, do jeito certo, no tempo certo. E quando a vida volta a se mover desse jeito, ela não pede que você tenha certeza, não pede que você explique, não pede que você prove nada para ninguém. Ela apenas convida você a continuar com menos ruído, menos tensão e mais escuta. O que antes parecia estagnação revela que era preparação. O silêncio que assustava mostra que estava organizando algo mais profundo.
E a motivação que se foi abre espaço para outra forma de presença, menos vistosa, mais enraizada. Você não saiu do caminho, você apenas deixou um caminho que já não era seu. Alguns processos não querem ser acelerados, querem ser respeitados. E a partir daí, a vida segue. Não como antes, mas de um jeito mais honesto.